Seja bem-vindo ao curso de WebDev 25 AWP, desenvolvido pela Pedroso Informática. Nessa primeira aula, vamos abordar rapidamente a criação de um projeto, a modelagem de dados inicial, entidades e relacionamentos. Como você já viu no nosso curso de WebDev 23 ou WebDev 24, do qual participou, nós criamos um projeto e para esse projeto nós criamos uma análise inicialmente com duas tabelas, uma tabela chamada Docs, que tem o campo ID Doc, que é ID automático, campo documento, que é um campo texto com 155 caracteres, data do documento, que é do tipo date, e sumário, que é do tipo texto com 255 caracteres. Na mesma análise, nós criamos uma outra tabela chamada Docs Imagem, onde eu tenho o ID da imagem, o ID Doc, que é a chave estrangeira, e o campo imagem, que é um campo binário. Criei os dois documentos. Todos esses arquivos estão associados com uma conexão do tipo HFSQL cliente-servidor, que definirá a maneira como a nossa aplicação se comunicará com o banco de dados. No WebDev ou no WinDev, uma conexão é o mesmo que a string de conexão definida em outras linguagens. Então, quando eu resolvo utilizar um banco de dados cliente-servidor, ao invés de as tabelas, no caso do HFSQL, as tabelas com extensão .fic ficarem na máquina local, elas ficarão em um servidor, que poderá ser um servidor remoto ou um servidor local. Em qualquer uma das condições, eu preciso estabelecer os parâmetros da conexão. Então, aqui na análise, eu tenho o item Connection e eu já defini aqui uma conexão chamada condoc com o título de conexão.doc. Na aba propriedades eu tenho o nome da conexão, condoc, a caption, conexão doc, o tipo de conexão, que pode ser HFSQL cliente-servidor, HTML, LOTS, enfim, uma série de provedores que é disponibilizado pela ferramenta da PCSoft. Então eu vou usar o HFSQL Client Server. No campo Server eu vou definir onde estará o servidor físico do meu banco de dados, que poderá ser localhost na minha própria máquina, ou um endereço IP, ou um domínio. Basta que eu escreva aqui o domínio, ou o endereço IP, ou o localhost. Database é o nome do meu banco de dados. Quando eu faço a conexão, eu defino o nome do usuário e a sua senha. E se a senha estiver correta, eu posso ver todos os bancos de dados que já existem no servidor ou criar um novo, como eu criei aqui, www.doc. Posso testar se essa conexão está ok. Então ele vai me responder que conexão é bem sucedida ao banco de dados. Então assim eu criei uma conexão com o banco de dados e dentro da minha aplicação eu terei acesso ao servidor e às tabelas do banco de dados que estiverem neste servidor. E qual a diferença entre o HFSQL Classic e o HFSQL Client Server? A diferença é o seguinte: quando eu crio um banco de dados,
no modelo Classic, todas as conexões são automaticamente definidas pela IDE do WinDev e todas as tabelas serão armazenadas na pasta do executável da aplicação web ou em um diretório que eu defina na minha análise. E claro, se eu mover essa aplicação para um servidor, essas tabelas deverão estar armazenadas abaixo da pasta da aplicação web no meu servidor. Já quando eu crio uma aplicação client-server, eu posso ter a aplicação em um servidor, que seria o servidor de aplicações, e o banco de dados em outro servidor, que poderia, por exemplo, ser um servidor de banco de dados, onde eu poderia ter diversos bancos de dados, um para HFSQL, outro para PostgreSQL, outro para MySQL e assim por diante. Muito bem, já entendemos como funciona uma conexão com o banco de dados. Mas vocês viram uma conexão que já estava pronta. Agora nós vamos criar uma nova conexão. Então, a partir da análise, que é onde está o foco do nosso projeto no momento, nós vamos até New Connection. Será aberto a caixa Create Connection, onde eu vou escolher o tipo de conexão que eu quero criar. Existem várias aqui. Nessa oportunidade, eu vou criar uma nova conexão com o banco Client Server. Então, eu seleciono aqui HFSQL Client Server e clico no botão Next. Primeira coisa, eu vou definir qual é o servidor de banco de dados. Então, eu vou colocar aqui localhost, porque eu vou usar a minha máquina mesmo. Vou definir a porta 4900 para o HFSQL. Se essa porta não for especificada, será usado 4900 por padrão. Em seguida eu clico em Next e vou definir um usuário para esse banco de dados. Por enquanto, vou usar o usuário admin, vou entrar a senha do usuário e vou prosseguir para o botão Next. Automaticamente, o WebDev se conecta ao banco de dados de acordo com as minhas conexões e vai me mostrar aqui todas as entidades de banco de dados que eu tenho lá no meu servidor. Mas eu vou agora aqui entrar um novo nome para o banco de dados, www.doc2 e vou dar um Next. Agora eu vou definir o nome da conexão. Então eu vou chamar de www.doc2 e aqui vou colocar a caption. Conexão 2 www.doc. Observe que aqui eu não posso ter espaço, mas aqui eu posso ter espaço. Finalizo. Pronto. Ele me mostra agora uma mensagem se eu quero associar algum arquivo da análise com a conexão www.doc2. Como eu estou apenas mostrando como se cria a conexão, eu vou dizer que não, porque em seguida eu vou mostrar para vocês como eu faço a associação de uma tabela que eu criei na minha análise com outra conexão. Como vocês perceberam, eu posso criar N conexões na mesma análise, não só para HFSQL,
como também para outros bancos de dados. Então eu vou criar uma conexão aqui. Na caixa Create Connection, eu vou escolher um outro banco de dados. Eu vou escolher aqui o PostgreSQL. Então, o acesso via conector nativo. O que é o conector nativo? É um driver para fazer a conexão com o banco de dados correspondente, que pode ser o DB2, o Sybase, o Axis, entre outros. Clico em Next. Agora eu vou escolher aqui o servidor. Novamente eu posso escolher o endereço IP, um domínio ou localhost. Então eu vou escolher localhost porque eu tenho um banco de dados Postgre na minha aplicação. Vou dar um Next. Qual é o nome? Então eu vou colocar aqui usuário Postgres. Pode ser um outro usuário que esteja lá no meu banco. E a senha. E vou dar um Next. Vou definir um banco de dados lá no PostgreSQL, www.doc. Vamos dar um Next. Vou chamar de com Postgres. Vamos com www.doc Postgres. E aqui, conexão Postgres do www.doc. Dou um Next e finalizo. Novamente ele me pergunta se eu quero conectar as minhas tabelas, eu vou responder não. Muito bem. A qualquer momento eu posso verificar as conexões existentes na minha análise. Então aqui, veja que eu tenho uma conexão com Doc, uma conexão Postgre e uma outra conexão HFSQL. Cada uma delas, quando eu clico, ele me mostra as propriedades dessa conexão. E eu posso testar cada conexão que eu selecionar. Vou dar um teste aqui. E ele, no caso do meu banco de dados Postgre, ele vai me dizer que o banco de dados www.doc não existe. Por quê? Naturalmente, eu não criei o banco de dados no PostgreSQL. Então, ele não conseguiu se conectar, ele dá esta mensagem. Mas se eu entrasse um banco que existe, ele faria a conexão. Vamos pegar aqui um outro banco, em seguida vamos só mudar para mostrar como a conexão é feita. A ferramenta de administração do PostgreSQL, uma delas, é o pgadmin. E é através do pgadmin que eu me conecto com o meu banco PostgreSQL. Então aqui eu tenho os bancos e eu tenho vários bancos aqui. E eu vou selecionar o banco núcleo aqui, ó, certo? Então, já sei que existe esse banco. Agora eu vou fechar o pgadmin e vou testar a minha conexão com esse banco núcleo lá na análise do WinDev ou na análise do WebDev. Fechando aqui, voltando para a análise. Vamos mudar aqui para núcleo e vamos clicar em teste. Conexão realizada com sucesso. Então, eu tenho agora 3 conexões. 2 conexão HFSQL e uma conexão PostgreSQL. Aprendemos nesta aula como acessar o modelador de dados e criar conexões.
Agradecemos a sua atenção e até a próxima aula.